A Prefeitura de Cubatão decretou estado de alerta na saúde. Nossa equipe esteve no pronto-socorro e no hospital da cidade e registrou histórias dramáticas. Uma delas é a morte de um bebê que estava na UTI durante a falta de luz na unidade no domingo à noite. As imagens feitas neste domingo com um celular mostram a unidade de pronto atendimento no centro lotada. Só havia um médico de plantão. Foi mais de quase uma hora aqui, até agora eu não fui atendido. E tem quantos médicos? Parece que só tem um. Ainda no pronto-socorro encontramos Antônio Carlos. O padrasto dele está internado de forma improvisada na unidade há 3 semanas com a perna quebrada. O enteado conta que o paciente precisa de uma cirurgia, mas ainda não há previsão de transferi-lo para o hospital. Meu pai está lá em cima de uma cama com a perna quebrada, só dá soro e nada. Até agora não foi resolvido nada. E o que alegam para não fazer essa cirurgia? Porque o hospital está aqui, a Massarra não está pagando os médicos, a máquina está quebrada, é isso que está falando. A máquina o que do raio-x estaria quebrada? É isso mesmo, a máquina do raio-x que está quebrada. Situação parecida vive a dona Jerusa. O enteado da dona de casa quebrou o braço e também precisa de cirurgia. Mas nenhum funcionário do hospital de Cubatão informa uma data para o procedimento ser feito. Fizeram exame de sangue nele e tudo, mas disse que faltou equipamento aí, disse que vai ser transferido para TEM ou para Piruíbe, então isso é uma conversa, isso é lenda. Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, entendeu? Então a gente que é mãe, a gente precisa de uma resposta, a gente, se é ou não, se vai sair daqui ou não, se vai fazer essa cirurgia ou não, é isso que a gente quer. Este outro vídeo mostra um quarto lotado de outros pacientes à espera de cirurgia. Estamos aqui no PS Central, porque como vocês estão vendo, estamos com os membros fraturados. Estamos impossibilitados de praticar nossas atividades diárias. Nós já estamos aqui há um bom tempo, entendeu? Já há mais de 20 dias. Então, já não aguentamos mais, pedimos socorro. E nós temos que voltar para nossas casas, temos que voltar para nossas vidas, nossos trabalhos. Então, nós pedimos ajuda para vocês. Dona Bete tem um filho autista que necessita tratar uma gastrite, mas a dona de casa não conseguiu um médico especialista para atendê-lo. Não temos um gastro em Cubatão na rede pública, particular tem. Me mandaram para Santos, tá? Então, chegando em Santos, eles falam, não, ele mora em Cubatão, é preferível que seja atendido em Cubatão. É um desgaste, né, físico, mental para ele, né, por já ter já ter problema, né? O último caso grave teria acontecido na noite de ontem. Moradores contaram que pelo menos 2 pacientes morreram depois de uma queda de energia elétrica. O hospital municipal ficou sem luz e o gerador, que deveria ter sido acionado imediatamente, ficou sem funcionar por pelo menos 20 minutos. Uma das vítimas fatais foi o neto de Vanessa. Prematuro, o bebê estava na UTI neonatal e dependia de aparelhos para respirar. Ele estava bem, até a médica tinha falado do quadro dele, que ele estava muito bem. Como que pode, por causa de uma luz, faltar uma luz, a pessoa perder a vida? Foi 11h45, agora estão falando que foi 5 horas da manhã, não foi. Tinha gente aqui dentro do hospital, foi postado na internet. Esta mulher, que não quis se identificar, é funcionária terceirizada da saúde há 3 anos. Ela denuncia a falta de médicos de especialidades e diversos descasos com os moradores que precisam ser atendidos nas unidades públicas. A gente tem um hospital que hoje atende 80 leitos, mas que na verdade, se você entrar dentro dele, se tiver 30 ocupados, são muito. Não tem especialista, o ambulatório está praticamente fechado, porque não tem médico, infelizmente por falta de pagamento. Tem médicos que receberam em setembro do ano passado. Hoje esse ambulatório faz atendimento apenas de retornos que já foram agendados do ano passado. Então de lá para cá a gente tem cirurgia emergencial, apenas feita por residentes, tá? Uma cirurgia às vezes simples, que demoraria cerca de 1h30, levam até 6 horas. Isso aí no hospital, isso é um depósito de doente, que, pelo amor de Deus, vamos ver se fazer alguma coisa. Para falar sobre a situação da saúde em Cubatão, nós recebemos o secretário de Saúde do município, Benjamin Lopes. Secretário, boa noite, obrigado por participar conosco. Secretário, casos como esses que nós acabamos de ver aí estão longe
de serem apenas números, afinal de contas é com vidas que nós estamos lidando. O que é possível fazer para tentar resolver esses casos, principalmente esse também que a gente viu aí no setor de traumatologia do hospital? Boa noite a todos, principalmente aos nossos espectadores de Cubatão. Vamos tentar entender algumas coisas quando a gente fala de pessoas. E você começa com o teu discurso de uma maneira muito correta. Uma vida não é substituível. O número na saúde é algo muito dramático. Vamos entender o que está acontecendo na nossa região. Cubatão passa basicamente por duas grandes crises. Primeira é uma crise que nós estamos anunciando há quase um ano. É uma crise econômica. Nós estamos sentindo de uma maneira muito brutal, muito dolorosa, muito direta, o fechamento da Usiminas. Para a gente entender, 33% dos recursos municipais vêm direta ou indiretamente da Usiminas. Cubatão sempre foi uma pobre cidade rica. Existe um cinturão de indústrias muito poderosas e uma população muito desprovida de condições básicas de sobrevivência. Nós temos favelas, comunidades, nós temos pessoas em submoradias. Isto causa uma demanda muito grande na saúde. O segundo problema, eu acho que é por isso que eu venho aqui hoje para discutir um pouco, que é assim, existe uma crise na nossa região. Cubatão faz parte da região metropolitana da Baixada Santista. A gente tem inclusive um belo gráfico aqui atrás. Há uma crise no maior prestador de serviços da região, a Santa Casa de Santos. Há uma crise na coordenação do governo do estado. Uma cidade do porte de Cubatão, 120 mil habitantes, ela é apta para cuidar da atenção básica. As doenças simples. As doenças de média e alta complexidade são de responsabilidades dos governos estaduais e federais. Cubatão é a única cidade da nossa Baixada que não tem nenhum equipamento do governo do estado. Vamos lembrar, Santos, a cidade... Mas, tudo bem, o senhor estava descrevendo aí um quadro perfeito da crise, da situação. A pergunta continua a mesma, secretário. O que se pode fazer para tentar reverter isso, então? Uma das primeiras coisas... Se não existe lá um atendimento estadual, quem deve reivindicar isso? Muito bem. O que precisa ser feito para que se reverta essa situação na saúde? Uma das coisas que a gente precisa fazer é denunciar. Certo. E eu venho ao teu programa para isso, para falar sobre esse assunto. O governo do estado não investe na nossa cidade, que nem investe nas outras. Santos, como eu dizia, tem um hospital estadual, Guilherme Álvaro. Tem um AME. Guarujá tem um hospital estadual. Praia Grande tem o Irmanduz, que é estadualizado. Apenas 1% das cidades do Brasil tem hospital público. O senhor está dizendo o seguinte, o hospital lá de Cubatão não tem condições de dar o atendimento necessário para a população da cidade. Não é isso. Eu estou dizendo que o hospital de Cubatão tem condições para dar uma atenção básica e de média complexidade. Quando começam a ficar pacientes com fratura, pacientes com problemas renais... Não tem condições. Não é um hospital preparado para isso. E aí a gente tem que discutir qual é a saída que a região tem. Se você for em Bertioga, se você for em outras cidades, você vai descobrir que, infelizmente, a cirurgia ortopédica está um caos. Por Cubatão não mandar as pessoas embora, mantê-las no pronto-socorro, a gente chama para a gente a discussão. E é essa discussão que a gente quer travar. Nós podemos ir até certos limites. A gente não pode passar de limites. Nós não somos credenciados para fazer cirurgias ortopédicas. Em alguns momentos, nos grandes traumatizados, no risco de morte imediata, a minha equipe passa dos seus limites e as realiza. Mas os hospitais de referência, que são 3, Santa Casa, Santo Amaro e o Irmanduz em São Praia Grande, não estão dando vazão à demanda. A demanda fica na cidade. E a cidade não manda seus pacientes embora. Aguarda até que uma data do governo estadual seja transferida a paciente. Agora, no caso desse bebê que morreu ontem, secretário, a avó disse ali que, segundo informações que ela tinha, estava bem, estava num quadro estável e que a morte teria sido causada justamente pela falta de energia elétrica. Procede essa informação, secretário? Hoje eu passei o dia inteiro averiguando essa hipótese. Então, esta criança, a gente não gosta de personalizar, porque em alguns momentos a gente fere o decoro e a ética médica. Mas este caso, como está público, é de uma criança, parece que de 700 gramas. É um prematuro extremo. Então, não era um caso estável. Era um caso em que a sobrevida era muito pequena. E até agora, no que a gente já levantou de dados, ele faleceu antes do episódio de falta de luz. Então, não tem uma relação com corte de luz.
Até porque os aparelhos de incubadora, eles têm uma bateria que deixam funcionando durante 1, 2 até 5 horas. Então, este caso não procede. Mas mesmo assim... Mesmo com a falta do gerador, secretário? Mesmo gerador. Cada equipamento tem uma bateria. Individual. Individual. Mesmo assim, como essa avó, que parece que inclusive nem munícipe de Cubatão, parece que é uma moradora de São Vicente, que estava utilizando o nosso hospital, como ela está com uma angústia e tem essa dúvida, eu pedi que fosse aberta uma sindicância. E nós vamos levantar caso por caso. O segundo caso, que não foi contado aqui, mas que também é suspeita, é uma senhora com uma DPOC, um desconforto respiratório crônico, que também não faleceu durante a falta de luz. Também era um outro caso grave. Volto a dizer, o Hospital de Cubatão, ele tem UTI adulto e a UTI pediátrica. 0,01% das cidades tem isso. Agora, o município tem um contrato de gestão, não é? Com uma organização social. Quais são os benefícios desse tipo de convênio, de gestão compartilhada com organização social? Quer dizer, traz realmente vantagens para o município e para o hospital? É uma discussão enorme que você me propõe. Eu, historicamente, sempre fui pelo cargo de carreira na saúde. Mas em algumas condições, e Cubatão é uma delas, há necessidade. Cubatão tem uma lei dos seus funcionários em que a Câmara não aprovou o repasse dos médicos. Então, o salário de um médico em Cubatão é R$ 2.300. Eu não consigo médico por esses valores. A terceirização vem justamente para isso, para que eu tenha uma maior agilidade na contratação de profissionais. No caso de um hospital, ela dá uma agilidade em que os municípios não estão preparados. Para eu comprar uma gase ou comprar um aparelho, um arco cirúrgico, que é o que vocês estão referindo, está quebrado, eu demoro 6 meses uma licitação. Uma OS te dá uma agilidade quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo... Que ela independe de licitação, no caso? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ela abre portas para desvios de dinheiro. Então, tanto o gestor municipal, que é o secretário de saúde, quanto o Conselho Municipal de Saúde, quanto qualquer usuário, tem o dever de fiscalizar. Nestes 6 meses que essa OS, a HBB, está lá, não houve nenhuma denúncia de superfaturamento. Até porque o contrato é ao contrário. Eu fixo um valor, eu reduzi esse contrato em 30%, hoje é em torno de 4 milhões e 400, e dentro disso eles têm metas a cumprir. Se ele comprar mais caro, quem perde é ele, porque o valor está fixado. Qual é o déficit orçamentário na saúde hoje, secretário? A gente não trabalha com déficit, na verdade é a prefeitura que trabalha com orçamento. Hoje, 82% de tudo que entra na saúde provém dos cofres municipais. Em torno de 12% a 13%, dependendo do mês e do ano, vem do governo federal. Aí que começava, eu termino aqui, 0,13% vem do governo estadual. Então eu posso dizer assim, existe um déficit de importância do governo estadual de participar na saúde. Para a gente melhorar um pouco essa história, hoje eu recebo a informação que o governo estadual vai comprar algumas cirurgias em Cubatão, o que dará um repasse de R$ 250 mil por mês, fruto da nossa briga. Mas é uma gota d'água. O meu custo só para o hospital é 4 milhões e 400. Eles vão entrar com 250 mil. Não me resolve, mas é o começo de uma conversa e que eu pretendo ter essa conversa diretamente com o governador do estado, pedir uma audiência e aproveito Santa Cecília para pedir a interferência do vice-governador, que é da nossa região, e que tem o dever de nos ajudar a sobreviver, para que a gente possa sair dessa emergência do estado de atenção que nós estamos hoje. Hoje está no estado de atenção justamente porque houve uma liberação de uma pequena verba, uma verba também do governo federal, deixou o estado de calamidade, é isso que estava. Estava em estado de calamidade pública, passou para o estado de atenção. Qual é a diferença dessas duas situações? Na verdade, por que saiu da calamidade? Porque com a decretação do estado de calamidade, o secretário de saúde pôde pegar todo o recurso que veio da média e alta complexidade. Para a gente entender, o governo nos paga com blocos, atenção básica e média e alta complexidade. Eu tive que, na semana passada, desviar todo o dinheiro da média e alta complexidade para o hospital, para que ele funcionasse. Isso quer dizer que tem outros prestadores que estão me cobrando agora e que a gente vai tentar saldar dentro do mais breve possível. Com isso, a gente foi para Brasília e, no apagar das luzes deste governo, a gente conseguiu um aumento do nosso teto, 20%. Não é pouca coisa, mas em valores é 300 mil reais. 300 mil reais por mês, volto a dizer, é outra gota d'água.
de gota d'água em gota d'água, nós estamos tentando apagar este incêndio de uma crise econômica sem precedentes e que a gente tenta salvar a saúde de Cubatão. Agradecer aqui o secretário de Saúde do município de Cubatão, Benjamin Lopes. Secretário, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Gostaria de fazer um convite, inclusive, a essas pessoas que falaram com vocês, que procurem a Secretaria de Saúde ou eu, a minha secretária. Nós vamos recebê-los, vamos dar todas as informações e, na medida possível, resolver caso a caso.